Liturgia diária. Primeira leitura. Livro do Êxodo, capítulo 16, versículos 1 a 5 e versículos 9 a 15. Toda a comunidade dos filhos de Israel partiu de Alim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês da saída do Egito. A comunidade dos filhos de Israel pôs-se a murmurar contra Moisés e a Arão no deserto, dizendo: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos juntos às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Por que nos trouxeste a este deserto para matar de fome a toda esta gente? O Senhor disse a Moisés: eu farei chover para vós o pão do céu. O povo sairá diariamente e só recolherá a porção de cada dia, a fim de que eu o ponha à prova, para ver se anda ou não na minha lei. No sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro do que recolhem diariamente. E Moisés disse a Arão: dize a toda a comunidade dos filhos de Israel: apresentai-vos diante do Senhor, pois ele ouviu a vossa murmuração. Enquanto Arão falava a toda a comunidade dos filhos de Israel, voltando os olhos para o deserto, eles viram aparecer na nuvem a glória do Senhor. O Senhor falou então a Moisés, dizendo: eu ouvi as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, pois: ao anoitecer comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Com efeito, à tarde veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento, e pela manhã formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando se evaporou o orvalho que caíra, apareceu na superfície do deserto uma coisa miúda, em forma de grãos, fina como a geada sobre a terra. Vendo aquilo, os filhos de Israel disseram entre si: que é isto? Porque não sabiam o que era. Moisés respondeu-lhes: isto é o pão que o Senhor vos deu como alimento. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Salmo número 77. E tentaram o Senhor nos corações, exigindo alimento à sua gula. Falavam contra Deus, e assim diziam: pode o Senhor servir à mesa no deserto? Ordenou então as nuvens lá dos céus, e as comportas das alturas fez abrir. Fez chover-lhes o maná, e alimentou-os, e lhes deu para comer o pão do céu. O homem se nutriu do pão dos anjos, e mandou-lhes alimento em abundância. Fez soprar o vento leste pelos céus, e fez vir por seu poder o vento sul. Fez chover carne para eles como pó. Choveram aves como a areia do oceano. Elas caíram sobre os seus acampamentos e pousaram ao redor de suas tendas. Santo do dia. São Lourenço de Brindes. Nascido em Brindes, na Itália, no ano de 1559, São Lourenço entrou na família franciscana como capuchinho e chegou a superior geral. Homem de Deus e conciliador da maneira franciscana de viver com as necessidades da época, como pregador espalhou a palavra de Deus em muitos lugares, como Itália, Espanha, Portugal, França, Bélgica e Holanda. Conhecedor do hebraico, aramaico, caldeu, grego, latim, alemão, italiano e outras línguas, pôde, como teólogo e apologista, aprofundar nos estudos das Sagradas Escrituras e pregar pelos quatro cantos da Igreja e do mundo a verdade, pois o protestantismo se alastrava, assim como diversas heresias. São Lourenço fugia constantemente das honras e,
e, além de dormir no chão, levantava-se à noite para rezar e se alimentava somente de pão, água e verduras, como penitência. Além de grande propagador da palavra, foi quem muito lutou para vivê-la. Por isso, ao ocupar a função de diplomata da Igreja, serviu de pacificador durante a ameaça de invasão por parte dos turcos. São Lourenço, que entrou no céu com 60 anos, deixou muitos escritos, os quais externam o amor pela palavra de Deus. A palavra de Deus é luz para a inteligência, fogo para a vontade, para que o homem possa conhecer e amar a Deus. É martelo contra a dura obstinação do coração, nos vícios contra a carne, o mundo e o demônio. É espada que mata todo o pecado. São Lourenço de Brindes, rogai por nós. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Obrigado por assistir. Inscreva-se. Deus te abençoe. Amém.